Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma conversa de bom tom. Esse espaço que a Clínica Otom Trajano tem para essa interlocução entre nós, trazendo temas que possa, com certeza, lhe ajudar. Então, eu quero agradecer a sua participação, o seu prestígio de estar aqui comigo, ouvindo esse vídeo, e também te convido a, se você gostar, se inscreve no canal, se ainda não fez, dá o like. E também compartilha. É sempre importante a gente, se nos ajudou, a gente lembrar de alguém que a gente possa ajudar também. Então compartilha, tá? Se você achar que vale a pena, tá? O tema de hoje, tá? Proposto para você, para nós, é sobre comparações. Será que você já se comparou com alguém e disse: "Puxa vida, minha vida é tão difícil, as coisas são ruins, eu não consigo êxito, sucesso", e acaba apontando pessoas para dizer assim: "Puxa, fulano, fulana, eh, tem uma vida mais fácil, tudo dá certo". Você já se viu nessa situação? Isso é comum, tá? Mas cabe bastante reflexões. Eu quero te convidar a ter uma linha de raciocínio onde você possa, se isso acontece com você, poder traçar uma estratégia, tá, de mudança em relação a isso, tá bom? Primeira coisa que é importante a gente entender é que a criança, toda criança, ela tem como referência o outro. Embora ela queira tudo para si, ela queira ser o centro da atenção de todos, mas a criança precisa do outro. Ela pode ter desejos, vontades, tá? Mas para concretizá-las, muitas delas precisa desse outro. A primeira necessidade que toda criança tem e que todos nós temos, mesmo que sejamos adolescentes, adultos, é a necessidade de amar. Então a criança, ela tendo o outro como referência, os pais, aquelas pessoas que são os seus cuidadores, ela tem a necessidade de sentir, de ter segurança de amor. E essa segurança de amor é vital para a própria autoaceitação, para a própria desenvolvimento saudável, a estruturação da identidade. E quando isso não acontece, isso é desorganizativo, tá? Porque em não se sentindo seguramente amada, ela estabelece um autoconceito, tá? Uma autoconceituação depreciativa de si mesma. Então ela tenderá a, de alguma forma, que buscar esse reconhecimento do outro. E ela tenderá a desenvolver um modo de funcionamento dela, no modo de pensar, no modo de agir, as próprias reações emocionais, sempre baseadas não no que ela é, mas sim no que pode agradar o outro, no que pode chamar a atenção do outro. Independentemente de ser saudável ou não, bom ou ruim para ela, ela tenderá a passar por cima de si. Então, espero estar sendo claro, compreendendo esse aspecto, tá? Ela tenderá a desenvolver o modo de pensar, modo de eh, reagir emocionalmente, estabelecer padrões de comportamento, de funcionamento, tá? De tal forma a ter esse reconhecimento. Como acontece na infância, as causas geradoras elas tenderão a ficar lá no inconsciente. E a pessoa vai se desenvolver, tá, sem perceber desse modo. E pelo fato de manter esse modo de funcionar, lembrando aquela máxima, né, filosófica de que nós tenderemos a ser aquilo que com mais frequência a gente repete. Tá? Então, à medida que ela vai crescendo, ela vai interagir também com a criança, né, vai interagir com os seus colegas de idade. Na adolescência, que é a segunda infância chamada, isso tenderá a se manifestar. Ela vai buscar a comparação com o outro, tá? Na adolescência, é, também com o propósito não mais do, digamos assim, dos pais, de ser aceito pelos pais, reconhecido pelos pais, mas agora reconhecido pelos grupos sociais.
Então, o adolescente, ele tenderá a repetir muito dos comportamentos que os adolescentes do grupo que ela faz parte, ela tenderá a repetir. Para quê? Para poder ser aceita por esse grupo. E a gente sabe que muitas e muitas vezes a gente vai encontrar muito desses padrões de comportamento do grupo que podem não ser saudáveis, podem ser nocivos. Mas o adolescente, ele vai se ver em busca dessa aceitação, que originariamente era dos pais, ele tenderá a levar para os grupos. Tá? Então, com o desenvolvimento, tá, isso vai chegar no adulto. Né? O adulto também, né, digamos, ele vai se perceber, vai se dar conta, digamos, ou não, dessa força do outro, pondo o outro como referência. Então, a comparação no sentido de dizer, olha, puxa, essa pessoa é assim, então ela conseguiu sucesso, puxa, como que ela conseguiu esse sucesso? Puxa, essa pessoa é tão bacana, ela desenvolve hábitos bons, ela tem hábitos bons, ela tem um modo de se comportar bacana. Esse tipo de comparação, ele, ok, é saudável. Acontece que, como eu falei, a maioria das pessoas se compara de forma autodepreciativa. Como assim? Tá? Primeiro, a gente vive num contexto, né, em que a autocobrança ela é muito presente. Muitas vezes a pessoa não sabe por que se cobra tanto, mas em cima de uma insatisfação interna consigo, que muitas pessoas nem se dão conta, como eu falei, elas vão se autocobrar, cobrar continuamente, não sabe nem por quê. Tá? E isso vai gerar, né, também marcas, por exemplo, na ansiedade. A ansiedade é um processo normal, mas quando exacerbado, tá? Aí sim ela pode desenvolver transtornos de ansiedade. Então, o vazio que a pessoa sente por não ser satisfeita consigo, porque o parâmetro dela de autoavaliação é o outro, tá? De não se sentir atendendo ao outro, de não se sentir amado, de não se sentir querido, ela vai desenvolver, a partir dessa insatisfação, mil formas de se autocobrar, imaginando que é assim, tá? Se ela fizer isso, ela vai ser querida, vai ser amada pelo outro. Muitas pessoas desenvolvem, inclusive, um perfeccionismo. O perfeccionismo, tá, seria esse grau extremo de autocobrança, onde a pessoa desenvolve uma crença interna de que se ela for perfeita, as pessoas não terão, tá, por que não gostar delas, amá-las. A pessoa diz, não, isso é por mim. Ela pode dizer isso, que por não ter consciência das origens. Mas isso é muito antigo e extremamente ansiogênico, como eu falei. Por quê? Porque ela nunca vai estar satisfeita. Tá? Então, a base dessa insatisfação são essas marcas lá da infância que vão se repercutir ao longo da vida da pessoa. E por, tá, ter desenvolvido modos de funcionamento nessa causa, ela esquece a causa e se comporta, tá, como do modo que é muito comum a gente ouvir as pessoas dizerem que é assim: ah, eu sou assim, ah, eu sempre fui assim. Não, tenha certeza que não. O nosso modo original de ser, tá, é muito idiosincrático, é muito próprio da gente. Então, o grande chamado passa pela autoaceitação. Puxa, é possível mudar? É possível mudar. Às vezes você vai precisar de uma terapia, de alguém que te ajude, mas se você simplesmente, tá, começar no teu dia a dia a se auto-observar, ver o que lhe faz bem e o que lhe faz mal, e respeitar esse modo próprio de ser, acredite, isso vai te ajudando a retornar para o seu modo essencial de ser. E quanto mais você se auto-respeita, tá, não é que você vai desdenhar do outro, mas você vai sair dessa subjugação inconsciente, tá, que você vive em relação ao outro, que compromete os relacionamentos, que torna tóxicos os relacionamentos.
que torna muitas vezes abusivo, antes de ser abusivo do outro para com você, é seu consigo mesmo, por não se autorrespeitar. E não se autorrespeita porque não se conhece. Então, mais uma vez, voltamos àquela premissa básica. Autoconhecimento é fundamental, gente. Autoconhecimento é fundamental. Para quê? Para que a gente, em saber o nosso modo próprio de ser, a gente saia da comparação de que o outro é a referência, de que o outro é o certo, de que o outro é o parâmetro a ser seguido e trazer para si. E nesse exercício de autorrespeito no dia a dia, vai gerar o verdadeiro empoderamento. O empoderamento real é aquele baseado no autorrespeito. Então, quanto mais nós nos autorrespeitamos, mais nós tenderemos a nos sentir satisfeitos. Por isso é importante valorizarmos o nosso próprio jeito de ser. Claro, essa autoobservação que a gente faz é puxando um compromisso de autorresponsabilidade de nos tornarmos melhores, visto que somos luz e sombra. Nos aspectos que a gente identifica que somos sombra, a gente precisa aceitar que temos esses defeitos, essas falhas, mas linkado com o compromisso de nos tornarmos melhores. Não para atender o outro, mas para nós é, desenvolvermos o nosso próprio modo de ser, tá? Que originalmente todos nós somos luz. Todos nós somos luz. Então, o autorrespeito, vindo de um autoconhecimento, de uma autoobservação, vai gerar essa autotransformação. Então, a autorresponsabilidade é fundamental. Então, quando você se perceber cobrando-se, tá? Para e pensa, peraí, eu estou me cobrando isso por quê? Ah, tenho que ser assim. Por que que tem que ser assim? Fica atento no teu dia a dia. Então, todos os dias, antes de você dormir, sugiro sempre, tá? Faça uma oração, faça um momento de meditação, mas também, antes de tudo isso, para pensar. O que é que foi bom hoje no meu dia, o que é que não foi? Se você se perceber, tá? Se você desenvolver esse hábito, você vai, pouco a pouco, identificar os seus padrões de comportamento, identificar que as comparações que você se faz, na grande maioria das vezes, são danosas, porque você se coloca de uma forma menor, inferior ao outro, porque vem de causas bem originárias da infância, que a motivação é a escassez. Então você tenderá a realçar falhas, defeitos. Espero que isso te traga reflexões, espero que isso te ajude a encontrar a melhor versão de si mesmo possível, sem uma autocobrança exagerada, sem a prisão do perfeccionismo, tá? Sempre que você se perceber nessas armadilhas, tá? Momento de mudar, momento de refletir, identificar e mudar. Nós podemos, tá, estar satisfeitos conosco e comprometidos com a nossa evolução. Então, durante essa semana, no exercício prático da semana, tenta fazer o exercício da revisão diária, tá? Bem focado, tá, na autocobrança, tá? Bem focado, perdão, na identificar as comparações. Você se comparando com alguém, tá? E faz essa avaliação, tá? Dessa comparação, tá? A partir do que eu aqui falei. Tenho certeza que isso vai te ajudar. Mais uma vez, agradeço a tua participação aqui comigo. Agradeço, tá? A tua reflexão, que isso contribui. Quando a gente se melhora, a gente também melhora a humanidade, repercute nas pessoas que nós convivemos. Então, dá o like se você gostou, compartilha e se não se inscreveu, se inscreve no canal, tá ok? Isso eu te desejo, tá? Para que de hoje, segunda-feira, até durante toda a semana, você possa estar mais comprometido com a luz que você é. E quanto mais você se ilumina, você contribui para um mundo melhor. Então, tudo de bom, paz e bem para você.